Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, que sempre acontece todo segundo domingo do mês, sempre às 20 horas, já. Na companhia aqui maravilhosa da filha de Herculano, Heloísa Pires, grande educadora, e que aqui conosco desfia sempre algo da vida e da obra deste que foi o maior filósofo espírita brasileiro. Aquele que recebeu do Emmanuel este epíteto e um elogio póstumo, não é? Como o metro que melhor mediu Kardec. Pessoal, eu não tenho apenas esse programa com Dona Heloísa, são 8 programas que estão aí nas playlists, né? Veja o meu canal. Todos os meus programas é sobre historiografia espírita, memória espírita, documentação. É a história do espiritismo passado a limpo, com os maiores nomes do espiritismo no Brasil. Ah, então são 8 programas, vocês procurem aí, dê uma olhadinha, ok? Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de realizar um trabalho com Dona Heloísa Pires de engrandecimento da obra de Herculano, de reconhecimento a tudo que ele fez e nos deixou. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, vamos lá com Dona Heloísa. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui muito bem acompanhado, com Allan Kardec de um lado, Francisco de Assis do outro, mas muito mais bem acompanhado ainda, porque estou com Dona Heloísa. Né? Para mim tem. Para mim tem. Obrigada, irmão, obrigada. Para mim tem. A senhora vai ter que aguentar a minha opinião, né? E Dona Heloísa, Kardec e Francisco de Assis não estão sorrindo. Dona Heloísa chega sorrindo, ilumina a nossa tela. Dona Heloísa, tudo bom? Como é que vai? Olha, não tenho medo da morte, como diz meu amigo Wagner da Web Rádio Luz, mas não tenho pressa. Falo tranquilamente com o lado de lá. Enquanto eu puder caminhar sozinha, tomar banho sozinha, não precisar de babá, por favor, se possível, me deixem mais um pouco. Amo a terra, acostumei, amo meus amigos, amo a casa espírita, acho linda a vida. Graças a Deus, gratidão a Deus. Por falar nisso, tem alguma agenda recente aí para fazer? Nossa, Palestras? ontem ainda fui na casa da Regina do Pedro. Eu esqueço o nome. Amanhã eu vou na casa, essa eu lembro o nome, Bezerra de Menezes da Maria Xavier, ela que dirige asilo para idosos. Ela tem um amor pelos idosos, uma casa linda. Eu tenho que pegar minha agenda para guardar tudo. Graças a Deus, agradeço a Deus. Trabalho. Pronto, a senhora já me humilhou aqui em 2 minutinhos. Eu vejo o seu trabalho no Centro dos Humildes, até a revista Espírita queria morar perto. Eu não estou brincando, porque eu estou tentando me programar para fazer uma palestra só por semana, né? Aí vem Dona Heloísa e me humilha, faz 2 por semana.
Duas por semana. Mas também há quantos anos eu estou trabalhando nessa área? Eu comecei com 20 anos, tenho 83, tinha que Dona conhecer. Heloísa, deixa eu lhe dizer o motivo, né? Na verdade, eu considero, eu vou para tudo que é centro espírita, eu procuro me programar uma vez por semana. Mas isso aqui com a senhora eu considero uma atividade do mesmo patamar, né? É um tempo que a gente está conversando sobre a doutrina, né? É igual, igual. Igual. Sempre que conversamos sobre a doutrina, é proveitoso. Não é analisar os colegas, isso é errado. É agradecer a Deus, a Kardec, a Jesus, que veio nos dar exemplo, a São Francisco, esse apoio espiritual. Ai de nós, né? Ai de nós, se não houvesse esse apoio espiritual que nos tranquiliza. Dona Heloísa, a gente vai falar bastante de São Francisco, né? Ah, Mas eu amo São Francisco. só para início de conversa, né? Antes da gente adentrar o tema, semana passada foi época de eleição, né? Que no Recife só teve primeiro turno. E aí em São Paulo, esse evento é muita gente na rua, é um negócio impressionante, né, dona Heloísa? Impressionante. E não faltando com respeito, mas é uma análise lúcida de uma senhora que viu muita propaganda de eleição. Uma vergonha. Armaram um circo triste. Um deu uma cadeirada, que eu acho que fingiu, não deu. Outro era um moleque provocando o colega. Que exemplo dão para as nossas crianças? Eu fiquei com vergonha. Outro candidato mataram. Gente, o que está acontecendo no mundo? Por sua vez, o Trump, não sei, apareceu aquela vez com esparadrapo na orelha. Agora eu confio na polícia dos Estados Unidos. Houve outra conspiração, assim não dá. Quer dizer, armam um circo na terra que eu acho que são os últimos gritos da sombra. Essa sombra vai ter que sair para aparecer um mundo lindo de regeneração. E vai aparecer e estaremos aqui de novo. Dona Heloísa, é tão importante a senhora dizer isso, porque às vezes a gente assiste essas coisas, a gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto é um teatro armado. É um Né? teatro, É em uma. geral é um teatro. Que coisa impressionante. Brincam com o ser humano, brincam com os irmãos, pensam que enganam a todos. Não, enganam uma minoria que faz muito barulho. Bom, vamos lá. Eu e Dona Heloísa, a gente faz parte de Casa Espírita, onde as cadeiras não precisam ser parafusadas no chão, viu, Dona Heloísa? Essa foi boa. Se o obsessor me der uma cadeirada, eu mereço, mas é uma cadeirada fluídica. Fluídica. É bom usar mesmo na casa espírita uma aprender. Ai, eu nunca pensei em assistir um espetáculo desse. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Pois é. Mas aí eu não aguentei. Eu ri, que rir faz bem. Dona Heloísa, vamos adentrar o nosso tema. Outubro é o mês de Kardec e Francisco de Assis, né? Dona Heloísa, eu achei uma coisa impressionante. Veja bem, porque eu queria, a gente vai falar metade de Francisco e metade de Kardec, o programa. Eu queria perguntar à senhora, e eu fiquei pensando, puxa vida, será que tem alguma coisa de Herculano sobre Francisco de Assis? Eu não Uma fala, sabia também. Porque Dona é Heloísa, tanta coisa que ele deixou. Que homem incrível, que espírito lúcido, maravilhoso. Eu nem sabia desse amor do pai por São Francisco de Assis, porque a gente ficava em Kardec, Kardec, Kardec e outros, os filósofos. Que coisa linda, fiquei feliz. mas eu encontrei aonde? No site de vocês, o site
da Fundação Maria Virgínia Herculano Pires, num programa o Limiar do Amanhã. O Herculano fala sobre Francisco de Assis, só que o pessoal do site fez a transcrição. A gente vai ler aqui a opinião do Herculano. Ai, Mas, dona Heloísa, tem outra coisa que me permita a ousadia. Olha, não tem como alguém ligado a Herculano não inspirar um programa como esse, que tem a senhora, a filha dele. Dona Heloísa, a senhora já falou aqui, não foi uma, não foi duas, não foi três. A gente já está há vários anos nesse programa. A senhora sempre disse, e para muita gente, o pessoal ficava surpreso, né? Como Herculano, no Natal, gostava de armar o presépio com a família. Não é verdade isso? amava. Nunca passou um Natal sem armar um presépio. E eu sigo meu pai. Claro, é uma homenagem, e criança adora, e nós temos uma criança dentro de nós. É luz no lar. Bom, aí o que é que eu vou achar? Dona Heloísa Pires, a gente vai ver um texto de Herculano e a senhora não imagina como é que a imagem do presépio foi divulgada no mundo, popularizada. Quem foi o responsável por isso? O Herculano afirma que foi Francisco de Assis. Acredito, porque Francisco era coração, coração grande, amor, amava, o primeiro a convidar a amar os animais, a explicar que precisávamos amar os animais. Ele é lindo demais. Eu vou trazer aqui um texto, tá bom? Ai, Vou botar na tela, e eu vou ler um pouquinho e perguntar à senhora, tá certo? Tá bom assim? tá Vamos, ótimo. vamos lá, 2 minutinhos. Herculano fala assim: foi Francisco de Assis mesmo quem criou o presépio. Ele montou o primeiro presépio. Nós sabemos que Francisco de Assis foi uma dessas figuras da espiritualidade que representava um verdadeiro clarão celeste na terra. A sua passagem pela terra foi maravilhosa. Ele foi um espírito de grande elevação a serviço da mais pura das causas, que era a revivescência do ensino de Jesus em sua pureza primitiva. Ai, que lindo. Nós encontramos mesmo no livrinho de Emmanuel, chamado A Caminho da Luz, que é uma espécie de esboço de toda a história da evolução da Terra. Encontramos uma referência muito elogiosa a Francisco de Assis, que é considerado o enviado de Jesus, que veio à Terra na hora em que Roma se desmandava no campo religioso, da mesma forma que Roma havia se desmandado no passado como império político. E Francisco de Assis vinha com uma missão muito importante, a missão de oferecer à Igreja de Roma, naquela ocasião, um exemplo vivo de humildade, de dignidade cristã, de paciência, de mansidão, de brandura, de amor pelo próximo, pelos semelhantes. Então, nós encontramos ali na Úmbria, que é a paisagem onde viveu Francisco de Assis, encontramos até hoje a ressonância da sua vida, de seus ideais, dos seus sonhos, de fazer com que o cristianismo voltasse às suas origens, que ele retomasse a pureza primitiva, despojando-se de todos os adereços que lhe foram dados pelas contribuições do paganismo e do judaísmo. Dona Heloísa, 2 minutinhos. Coisa linda! Que coisa. Herculano, eu não conhecia isso, dona Heloísa.
Eu também não, eu fiquei até arrepiada. Vou mandar para a Heloizinha, que ela adora São Francisco, ela tem vários bonequinhos. E às vezes ela me fala, mãe, será que eu estou errada? Eu falo, não, é um respeito, é uma fotografia. Ela vai ficar feliz de ouvir essas palavras do avô. Olha, eu fiquei emocionada e com a história do presépio, que tanta gente condena sem entender o espírito do presépio. Que A coisa história linda! do presépio eu ainda vou ler aqui para a senhora. A importância dele, de São Francisco, na divulgação do cristianismo verdadeiro. Incrível! Herculano disse que a missão dele foi fazer com que renascesse o evangelho novamente, não é? Que eu vou mandar para a senhora o link da página da Eu fundação, agradeço. vou mandar por WhatsApp, a senhora manda para Luizinha, E para vou ler na Herculaninho. rádio. E vou ler na rádio, vou falar que você me mandou e que precisamos saber para homenagear esse grande espírito, São Francisco de Assis, que Kardec, graças a Deus, conservou o santo em todos os espíritos. Ele não tirou ter espírita, não pode falar santo. Pode, por que não? É uma forma de mostrar a grandeza de um espírito reconhecido em toda parte. Dona Ai, Luísa, amei, amei. quem é o presidente hoje da fundação, o diretor, quem é que dirige a Fundação Maria Virgínia Herculano Pires? Há um conselho, trabalhamos todos juntos, quer dizer, eles trabalham mais que eu. O Molina, o Herculaninho, a minha irmã, Tatiana, a Tatiana, Tatiana. ela assume como um papel de uma dirigente providenciando tudo, é excelente. Olha, É um grupo, eu quero dar os parabéns, Dona Luiz, porque esse programa está no áudio, né? Só que eles tiveram cuidado de é, transcrever, ficar em letras escritas, né? Para a gente ler a palavra de Herculano, isso é magnífico, né? eu tenho a impressão que foi o meu irmão Herculano e a Tatiana. Depois eu vou perguntar para eles, porque que trabalho lindo trazer esse ponto de vista desse espírito magnífico, São Francisco de Assis. Só que eu fiquei muito emocionado, a gente vai ver agora, quando Herculano vem, para mim foi uma revelação, dizer quem popularizou a imagem, a figura do presépio no mundo foi Francisco de Assis. Aí eu me lembrei na hora, meu Deus, Dona Heloísa disse como Herculano adorava preparar o Adorava. presépio, né? Ele guardava numa caixinha as figurinhas embrulhadas, ameaçava 5 dias, uma semana antes do Natal, ele descia numa alegria e nós ajudávamos a montar o presépio. Depois de casado, a gente chegava lá, já estava o presépio, e os olhos dele brilhavam. Coisa mais. Ai, eu também me emocionei. Lindos, corações de ouro, amorosos. Digamos assim, né? Quem inspirou Herculano, e ele adorava fazer isso, Jesus primeiro, claro, mas também Claro. Francisco de Assis, né? Francisco de Assis. Dona Nunca Elisa, pensei, vamos nunca, ler? nunca pensei. Sabia do amor dele pelos animais, já adorava, citava sempre, porque foi o primeiro convite nesse sentido. Mas ainda o presépio que atinge o coração, divulga a imagem de Jesus, lembra, relembra. Esse espírito é luz pura, quando esteve aqui já era. Ai, fiquei feliz, obrigada, irmã, obrigada. Dona Heloísa, lembrando aqui que o maior filósofo da história do Espiritismo, o metro que melhor mediu Kardec, era vegetariano desde criancinha, não se alimentava de carne, né? Ele disse que não conseguia sentir o cheiro da carne. Ele fazia mal. E minha avó Bonina disse que brigava, ele pequenininho nunca conseguiu. Ele cuspia. Olha que coisa! Hoje É um a espírito gente muito sabe, lindo, pai. a gente sabe que
Era o metro que melhor mediu Kardec, mas hoje eu posso dizer de olhos fechados. Era um discípulo de Francisco de Assis. Olha que coisa linda, fez bem para o meu coração. Ele era amor, era paciência, era compreensão. Conversava com todo mundo, nunca viu título algum, ou intelectual, ou de dinheiro. Para ele, tudo isso era bobagem. Eu já disse e vou repetir. Um dos livros dele, ele dedicou ao barbeiro. De manhã, ele conversava com a moça que viera para ajudar minha mãe e que se transformara em tia. Tomavam café juntos, ele a considerava irmã. Herculano é incrível, mas esse amor por São Francisco elevou-o para mim ao máximo, e pelo presépio de Jesus, que ele tanto respeitou e amou. Dona Heloísa, mas vamos aqui agora ler essa passagem sobre o presépio. 2 minutinhos. Importantíssima. Parabéns por você também ter compreendido a importância desse fato, que podia ficar obscurecido. Vamos lá, Dona Heloísa, veja bem. Francisco de Assis, na sua adoração profunda por Jesus, resolveu certa vez homenagear o Senhor, procurando reconstituir o cenário em que ele nascera, a maneira por que ele viera ao mundo. Ele queria dar assim uma imagem clara, didática, que ensinasse àqueles que olhassem para essa imagem, ensinasse a grande lição de humildade de Jesus no seu nascimento. Foi isso que o levou a fazer um presépio que representava a manjedoura, Jesus deitado, cercado pelos animais domésticos que o bafejavam simbolicamente, transmitindo-lhes assim o calor que necessitava no inverno rigoroso da Palestina. E Francisco de Assis conseguiu, com esse presépio, uma ressonância inesperada. Por toda parte se falava dessa representação feita por Francisco de Assis. E por toda parte se procurou imitar. Então, o presépio se estendeu pelo mundo. Dona Heloísa, que coisa! Fiquei encantada, encantada, graças a Deus. E para os espíritas largarem de bobagem, enfeitarem a vida como homenagem a Jesus, um presépio que lembra as crianças da grandeza de Jesus e os adultos também. E quem Nossa, quiser pode entrar no site da Fundação Maria Virgínia Herculano Pires e também pode ouvir o áudio na voz de Herculano Pires, né? Fazendo a mesma narrativa. Olha, foi uma revelação para mim. Eu fiquei muito emocionado, né, Dona Heloísa? eu também, eu também. Nossa, que coisa linda! Como o pai compreendia o que é o espiritismo, como não se deixava impressionar por uma batina, por um outro modo de se expressar. Ele via o interior da pessoa, aquele que seguia Jesus, São Francisco de Assis. Lindo, 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 os dois. Dona Heloísa, aí vamos lá. Daí umas perguntas agora para Dona Heloísa, né? Dona Heloísa, esse exemplo maior de humildade, né? Então, até o nome, o sobrenome, Francisco Larga, né? O Francisco Bernardone, entrega tudo ao pai, tira as roupas, era um homem rico, era um jovem rico, e vai viver a mensagem de Jesus por segunda vez, né? O que essa figura representou e representa para o mundo, Dona Luísa? É um convite ao desenvolvimento espiritual, é um convite à humildade, é um convite a entender o sentido da vida, que é evoluir. Que coisa, a humanidade fica mergulhada no material, um grande número de pessoas,
fica procurando guardar cascalhos. O nosso dinheiro não vai servir nem lá no outro país, vai ter que trocar. Então, é entender a finalidade da vida. O livro dos Espíritos. O que é felicidade? Ter o necessário e a consciência tranquila. Pronto. E São Francisco de Assis exemplificou. O pai começou a criticá-lo, ele simplesmente pensou, fico seguindo meu pai ou Jesus, e seguiu Jesus, sem esquecer o amor ao pai, é claro. Dona Heloísa, uma coisa que me impressiona muito, né? Jesus chamou os seus apóstolos, já, um por um, e eram pescadores, pessoas humildes, já. Francisco de Assis era um jovenzinho, também formou seu grupo, não é? Mas, Dona Heloísa, é impressionante que ele era um jovem rico e todos aqueles seus amigos que eram jovens da burguesia lá da Itália, né? Então, até Clarinha de Assis era de família rica, todos aqueles jovens, né, foram inflamados pelo ideal de Francisco e passaram a segui-lo. Quer dizer, não tem ninguém que chegou mais perto em vivência de Jesus do que Francisco. Ele foi o maior, né, Dona Heloísa? Eu acho também. Ele foi grande demais, ele amava os animais, ele ensinar que não seria com violência, mas com amor, e exemplificou o lobo feroz, agradado, alimentado, estava faminto, chutava, tiravam pedras, e o lobo cada vez mais perturbado. E São Francisco abraçou o lobo, alimentou e ganhou um amigo. Esse espírito a gente nem consegue imaginar a grandeza. A missão dele, ele ter abraçado, ele dizia assim, que era casado com a senhora pobreza, não é? A gente não vamos fazer uma leitura ao pé da letra, mas até hoje, para todos nós, significa não é que você vai jogar tudo fora, seguir, porque a gente não tem altura para isso, mas é a gente procurar uma vida de simplicidade, de desapego aos bens, não é? Meu pai não lutou por bens. O único bem que ele deixou foi a casa que ele comprou do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, pagando aos poucos. Nunca pensou em comprar carro. É incrível. Olha, ele era seguidor fiel de Jesus e de São Francisco de Assis e adorava animais. Teve até um peru no quintal, coelhos, cães. Mas eu não sabia desse amor e respeito dele a São Francisco. Valeu. Eu, Vou acrescentar mais essa qualidade a esse grande espírito, que quem diz que foi o metro que melhor mediu Kardec é Emmanuel. E a Nena publica nos livros dela. Um é Para Sempre Chico, outro Chico, Uma Luz em Nossas Vidas. Acho que o nome é esse. Dona Luísa, aí veja a importância, eu quero agradecer à senhora, porque a senhora traz aqui nesses programas, a senhora trouxe um momento de intimidade familiar, mas veja como é importante. Eu já vi muita gente dizer por aí que Herculano era comunista, né? Era isso, aquilo, Marxista ainda! marxista, marxista. Não leio, que no livro dele, num dos livros, eu vou até achar o nome do livro para gravar bem. O marxismo é um pássaro de asas quebradas, não alça voo. O capitalismo é outro pássaro de asas quebradas. A única forma de crescer são os ensinamentos de Jesus de Nazaré, a prática da moral cristã. Acabou, acabou. E tem uma carta linda dele que ele fala com os jovens de Campinas que colocaram ele logo em seguida um comunista e que não podiam fazer isso, porque na apresentação de um livro lá que eles publicaram, precisavam deixar claro, como ele deixou, que ele era cristão, seguidor de Jesus, nunca comunista, nunca foi. Foi coroinha, teosofista e espírita. Agora veja as revelações, como hoje, quando o tempo vai passando,
Parece um mosaico que vai sendo montado, né, dona Heloísa? Porque duas revelações que a senhora trouxe aqui, aliás, três, né? Herculano com presépio em casa, como ele adorava. A senhora dizer que desde criancinha ele era vegetariano, ninguém sabia disso. O amor aos animais, aí hoje a gente chega e vê Mas Herculano. até o papagaio, ele teve um papagaio, adorava o pai. Aí chegou o tio Batista e cismou de ensinar uma música ao papagaio. Mas o papagaio era respeitado, ninguém aborrecia o papagaio. Tio Batista ficou o dia inteiro no ouvido do papagaio, ensinando a música. O papagaio avançou, não aguentava mais na orelha do tio. Aí o tio ficou em casa, o papagaio arrumou outra hospedagem. O pai levou para o tio. Ele não queria aborrecer o tio, mas não podia aborrecer o papagaio. Resolveu o problema. Ô, dona Heloísa, Torrou o papagaio. dona Heloísa e o peru? Herculano cuidava do peru aonde? Tomava conta no quintal, era no Era um quintal. quintal grande e haviam comprado o peru para fazer o almoço. Meu pai não deixou e salvou o peru. O peru caminhava feito um rei no quintal. Aí o peru começou, ele se sentiu importante, começou a correr atrás de todo mundo. Aí houve um período de viagem do pai. Meu avô, que adorava meu pai, ele se adorava, ele era pai da minha mãe, matou o peru. Foi um enterro, todo mundo chorava, as crianças, só o avô comeu peru. Meu pai não comentou que ele adorava e respeitava meu avô, mas ele ficou triste, porque o peru estava tão feliz, ele era o dono do quintal. Olha, era só a gente não ir no quintal. Dona Heloísa, Brancos, tinha coelhos. Tivemos coelhos lindos, noite de luar, eles apareciam, os coelhinhos. Olha, foi uma infância iluminada pelos animais. Graças também, agora eu sei, a São Francisco de Assis, que o pai amava tanto. rapaz, Herculano defendeu o peru, não queria que matasse. Defendeu o papagaio, afastou o papagaio para o tio não torrar o papagaio e defendeu o peru. Era um ativista. Herculano já era um ativista naquela época em defesa dos animais. Ele adorava os animais. Ele tentou até ensinar o cachorrinho a cumprimentar, mas aí ele viu que o cachorrinho se aborrecia. Ele falou: não, deixa ele livre, ele não quer saber de aprender nada. Dona Heloísa, para encerrar essa passagem de Francisco de Assis, veja bem como eu vou lhe fazer essa pergunta, né? Do mesmo jeito que eu disse que Francisco largou todos os bens, não é para a gente seguir ao pé da letra, mas a gente praticar o desapego, né? As coisas materiais. Aí outra passagem, eu confesso à senhora que Francisco era tão grande que essa foi a mais difícil de eu compreender. Quando eu era mais jovem, a minha vida toda, né? Ele era solteiro, dona Heloísa. E Clarinha de Assis também era solteira, né? E eles se amavam muito. Há uma mensagem de Joana de Ângeles que eu adoro, que ela diz: existiu o amor humano ali também, né? O amor humano, mas eles renunciam a tudo para viver, né, o evangelho do Cristo. Digamos assim, dona Heloísa, hoje a gente vive numa sociedade onde há o adultério, a falta de respeito pelos sentimentos. É para a gente se mirar nisso e a gente controlar, domar as nossas paixões, inclinações para os sentidos apenas, né? Compreender que existem impulsos que não podem nos conduzir, nós é que temos que conduzir nossos impulsos. Disciplinar-nos para crescer, para evoluir, senão repetimos hábitos do passado até quando? É a mesma coisa, dizem que Jesus casou com Madalena. Que tolice! Não existe essa afirmação em nenhum no Joffre, em todos os que realmente pesquisaram.
é diferente, é uma outra visão do mundo, é uma outra visão da vida. Vieram para nos conduzir ao progresso moral e espiritual e conseguiram ir melhorando. Bom, aí vamos, dona Heloísa, ao segundo momento, né? A homenagem a Allan Kardec. Aí eu não preciso pegar texto nenhum, porque o Herculano é reconhecidamente e merecidamente o metro que melhor mediu Kardec. Antes de falar em Kardec, que eu vou perguntar à senhora, eu queria lhe perguntar isso, né? Houve no Brasil e no mundo alguém que defendesse mais a obra de Kardec como o professor José Herculano Pires? Não, ele foi de uma coragem que me espanta até hoje. Ele levantou a voz, publicou no jornal, falou na rádio, aí tiraram os livros dele. Não vou falar o nome da instituição, que agora os que reencarnaram compreenderam que o corpo de Jesus era de carne. Era a batalha do Pai é fazer com que compreendesse que Jesus nunca nos enganou nem mentiu. Então, não há como não compreender a grandeza do Mestre de Nazaré e agradecer, gratidão, Jesus. E eu peço ainda perdão, porque talvez eu estivesse lá batendo palma quando o povo preferiu o revoltado, Barrabás, devido ao horário, que era o pessoal dos sacerdotes judeus. Então, a gente tem que entender o Mestre de Nazaré. E depois ainda meu coração se derrete com a grandeza que hoje eu considero maior ainda de São Francisco de Assis. E também respeito muito o desenvolvimento moral, a compreensão espiritual de José Herculano Pires. Ele disse: o corpo de Jesus é de carne. Kardec afirma: Jesus não foi um mentiroso, ele não nos enganou. Ele sofreu, apanhou, houve sangue que não existiria se fosse um corpo fluídico. E depois, quando tiraram um trecho do Evangelho, agora de novo, fizeram a atualização de Kardec. Quem são eles? Kardec teve ao lado constantemente a equipe do Espírito da Verdade. Ninguém teve tal essa assessoria, nem meu pai. O que é isso? Como vai mudar o que Kardec falou? Então, o pai sempre foi firme, não viu os interesses dele. Na ocasião, tiraram livros da livraria, cortaram programas na rádio, pararam de convidar para palestras. Ele foi firme. Ele falou: eu vim para servir a Jesus, não ao povo. Eu fico com Jesus. E no livro, na hora do testemunho, no início, o livro que ele defende, Chico, que foi acusado de mandar modificar o Evangelho. Chico falava: professor, eu não fiz isso, escreva me defendendo. O pai escreveu na hora do testemunho. E na entrada ele escreve uma poesia linda, dizendo que não podíamos trair Jesus, que tínhamos que respeitar esta figura incrível e nos comportarmos de acordo com o Mestre de Nazaré. Pois ser, nunca ele quis aplausos. Na hora em que os aplausos pararam, ele continuou. Verdade que ele sofreu. A mãe diz que uma noite ele passeava pela casa acordado, porque é duro. Os mesmos que na época apoiavam, depois viraram as costas, ficaram com as grandes instituições, nos dois casos. Mas hoje modificaram, nunca ele foi tão homenageado e compreendido. Valeu. Dona Heloísa, eu quero lhe fazer uma pergunta agora, particularmente sua opinião, não é? O Herculano é reconhecidamente aquele que fundou no movimento espírita a pedagogia espírita. Ele tem até uma obra com esse nome, Pedagogia Espírita, né? Mas essa pessoa que eu estou conversando aqui agora é uma educadora. Sua vida foi na área da educação. Eu lhe pergunto, que importância tem, dona Heloísa, por que a espiritualidade, para esse trabalho grandioso, escolheu o professor Rivaio, um educador? Teve essa importância, Rivaio ser um educador?
Nossa, além de educador, era um homem íntegro. Além de educador, era corajoso. Além de educador, havia sido aluno de Pestalozzi, na época o maior educador da Europa, que pregava o amor, a fraternidade acima da intelectualidade, que explicou Pestalozzi que educar não era desenvolver o intelecto apenas, era desenvolver o amor, o respeito ao próximo. E várias vezes ele teve escolas gratuitas, quem não podia não pagava. Foi uma vez à falência, continuou com o mesmo espírito amoroso, auxiliando os mais necessitados. Pestalozzi. Kardec, aluno maravilhoso, companheiro de outras encarnações de Pestalozzi. E Amélie Gabriele Boudet, sua esposa, foram educadores. E Amélie não foi educada na escola de Pestalozzi, numa das, mas ela adorava e lia Pestalozzi. Foi um encontro de almas que resultou numa melhor compreensão do que é educar, desenvolver as virtudes que Deus colocou em nosso interior quando nos criou e que só o intelectualismo não desenvolve. Então, é preciso intelectualismo, mas moral cristã, respeito às crianças, apresentar o melhor, tirar o lixo das escolas, agora colocaram muito lixo, para que consigamos evoluir e auxiliar nossas crianças, que vieram preparadas para a vitória. Como todos, quando renascemos, já viemos preparados para a vitória. E esse foi o trabalho magnífico de todos esses vultos preciosos entre os quais brilha a coragem de Kardec, que também foi caluniado, perseguido. Criaram até uma lei que o educador era obrigado a trazer nossa expressão religiosa. Estávamos lá aplaudindo a lei, tenho certeza. Que expressão religiosa? Da Igreja Católica. Kardec é o que fez? Não seguiu essa lei. Ele saiu da educação e criou um hotelzinho para moços e meninas necessitados que vinham estudar na França. Kardec e Amélie foram incríveis, corajosos, enfrentaram e venceram. Eu os amo muito, admiro demais. E se Kardec foi druida reencarnado, tenho certeza, é opinião minha, que Amélie Gabriele Boudet foi sacerdotisa druida, porque os druidas respeitavam muito as mulheres e tinham médium sacerdotisas, e ela estava entre eles. O casal se encontrou, se amou e foram muito felizes, mas tiveram uma vida dura por causa da defesa do espiritismo. E Dona Heloísa, muito bem inspirada, intuída, mas terminou tirando a comida da minha boca, Dona Heloísa. Era a última pergunta, mas eu vou fazer. Só se fosse chocolate, aí eu tirava. Mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, no outro sentido. Dona Heloísa, a gente falou de Francisco e Clarinha, né? E a senhora retratou agora a importância, o pessoal diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? É bem do lado, né? É bem do lado. Mãos dadas, mãos dadas. Aí olha a pergunta que eu lhe faço, né? Francisco Clarinha era aquela mocinha inocente, muito jovem, ele também muito jovem, né? Agora, Kardec, eu fico impressionado, né? Porque a Amélie Boudet dizem que ela era baixinha, estilo Mignon, né? Era uma poetisa também, gostava de poesia. Vários Vários livros livros. respeitados na França. Agora, o que eu queria lhe perguntar, porque isso me chamou a atenção, e é muito bonito, né? Kardec casou, ele tinha 28 anos de idade, e ela tinha 37. 9 anos a mais que ele, né? É uma coisa impressionante, né? E na época ela era considerada solteirona. Os homens da idade dela nem deviam olhar.
Kardec e ela se conheciam, se apaixonaram e foram felizes. Linda história. Agora, eu tenho a impressão, no meu modo de ver, que o amor de São Francisco de Assis com Clara, o amor de Jesus por Madalena e por várias discípulas, ele respeitou, considerou as mulheres, colocou-as estudando ao lado dos homens, era um amor diferente, um amor acima da terra, um amor espiritual. Com certeza, né? E dizer também, hoje a gente sabe, porque o Charles Kemp descobriu isso, né? Isso está provado, que Kardec e Amélie tiveram uma filhinha adotiva, Louise, que eles chamavam de afilhada, mas criaram por um tempo, mas não tiveram filhos, né? Mas viveram, foram um exemplo na área da educação. E como ela trabalhou pelo espiritismo, né? Depois da partida dele. E quando ele viajava, a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris ficava com a Amélie. Ela fazia aquilo que o Kardec fazia, eles eram muito unidos. Um casamento muito lindo, muito lindo. Dona Heloísa, então vamos encerrando esse programa de hoje. Ai, foi lindo. Foi demais, Obrigada por demais. São Francisco de Assis, eu amo de paixão. Mas não sabia que meu pai também o amava tanto. É que a gente tinha tanto a conversar sobre o mundo espírita que não dava, e nem no diário dele, dos 25 aos 40, eu encontrei. Olha que coisa linda. Demais. Dona Heloísa, eu não vou fazer isso com a senhora, não, viu? Eu, quando quero me amostrar por meus amigos, aí eu digo, olha, eu fui franciscano, viu? Eu fui franciscano. Creio que você foi, porque esse amor ao espiritismo, essa casa dos humildes, você foi e é franciscano. Parabéns, irmão. Mas lá a gente diz assim, viu, Dona Heloísa? Que o nome é Casa dos Humildes, mas os espíritos são tudo orgulhosos que chegaram ali para se melhorar. Mas estão muito bons. No estágio da terra são santos. Ninguém dá cadeirada, ninguém faz molecagem. Graças a Deus. Dona Heloísa, vamos encerrar. Que programa lindo. Foi um programa revelador, não foi? Uma revelação. Herculano falando de São Francisco. Francisco merece. Estou pensando na alegria de Luizinha de saber que o avô amava tanto São Francisco como ela o ama. Às vezes ela fala, mãe, não é ser muito católica? Eu falo, claro que não, é um grande espírito. Olha aí, não é? E se fosse ser uma grande católica, seria maravilhoso. Ou se fosse uma filha católica praticante, eu ficaria muito feliz. O importante é ser bom e fazer o bem. Bom, então vamos encerrando. Vamos orar? Vamos orar. Meus queridos irmãos, eu estou agradecendo por essa noite tão bela e a mensagem de Francisco, a mensagem da verdadeira humildade. Fazer o bem é dando que se recebe. E que a mensagem também de Kardec, trazendo a fé raciocinada, Kardec e Francisco, dois apóstolos do Cristo, e junto com Herculano, que era o metro que melhor mediu Kardec, mas com certeza também um fiel e ilustre discípulo do Pai Francisco, o poverelo, o pobrezinho de Assis. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Pessoal, quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, esse espírito lindo que está no plano espiritual. Ela falou com Dona Heloísa um dia pessoalmente. Mamãe, estamos aqui, eu e Heloísa. A gente continua, né? Sempre, Nossa, ela sempre. também, eu sempre mando um abraço, um sentimento de gratidão. E por ter educado tão bem o seu filho, graças a Deus. E um abraço a sexta, a esposa, as meninas, olha, muitos abraços. E gratidão hoje por São Francisco, a revelação.
guardadas as proporções bem colocadas, viu? Se essa é minha Clara de Assis, minha Amélie Boudet, viu, dona? Lindo, linda frase. Dona Luísa, eu quero encerrar assim, né? Francisco dizia, né? Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Lobo, irmãos pássaros, irmãos peixes, né? Então eu quero encerrar da boa noite a minha irmã Heloísa Pires. Dona Muito Heloísa, obrigada, querido. E beijo. hoje, olha, você me deu um presente de Jesus. O pensamento do meu pai sobre esse espírito que eu amo, São Francisco de Assis. Muito obrigada. Amo Kardec do outro lado, espírito lindo, Amélie Boudet e Jesus, que se sacrificou por nós. Adoro esse espírito. Um Obrigada, abraço, muita paz, muita paz. muita paz e muita alegria hoje, mais que nunca. Obrigada.